Retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as três joias, os três tesouros, as três preciosidades do Zen Budismo. Buda, o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade de praticantes que se estimulam mutuamente para viver o Dharma de Buda. Com alegria, esta noite, Otávio Leal está conosco. Boa noite, Otávio. Boa noite, Dilo, a todos que nos acompanham. Como foi sua viagem? Foi ótimo, a viagem é sempre... Eu estava até lendo um livro do Leloup, a senhora conheceu ele, Leloup? Sim, sei quem é, sim. Um monge, né? E ele tem um livro que se chama Andar e Parar. E ele faz analogias entre as meditações andando, as peregrinações, né, Compostela, ou mesmo lá o Santuário de Fátima, em Portugal, e as meditações sentadas, e ele fala muito que Jesus vivia andando e vivia se sentando, que tinha um momento de cada um deles. Você esteve em Fátima? Não tive em Fátima. Eu gosto muito das catedrais góticas. Sim. Porque aquela meio escuridão me leva muito para os aspectos meditativos. Então eu gosto muito das catedrais da França. Sim. Você esteve na França também? Na França, porque ali é tudo junto, né? Tá certo. Nós vamos para um e que maravilha, que maravilha. Agora, moça, eu queria aproveitar, eu venho tão pouco aqui falar dessa visão também de hora de andar, hora de parar. Eu queria fazer uma pergunta um pouco adiantada hoje do budismo, até para quem não conhece essa questão. O que é Shunyata e se a senhora já passou por esse estado? Não, Shunyata é o vazio. É um estado do vazio. E nós vemos que existe o vazio dos 5 agregados. Que o ser humano são 5 agregados, mas que esses agregados são vazios de uma existência fixa ou permanente. Então nós temos o corpo físico. Através do corpo físico nós temos sensações, percepções, conexões neurais e vários níveis de consciência. Então eles são chamados 5 agregados. E nenhum deles é fixo ou permanente. O nosso corpo físico está num processo incessante de transformação. A mesma coisa, as sensações que nós temos através dos órgãos dos sentidos. Nós entramos em contato com um objeto, quer seja através dos olhos, quer seja do ouvido, do olfato, do paladar, do tato, e nós vamos perceber esse objeto, ele vai causar alguma coisa em nós, e nós temos uma consciência que vai levar para um grande armazém, pode-se dizer assim, uma grande cloud, uma grande nuvem, e vem de lá uma resposta de como que nós percebemos a realidade. Isso acontece tão rápido, está acontecendo agora. Cada som que chega ao ouvido de quem está nos ouvindo, de quem está nos vendo no Facebook, cada pequena imagem como essa faz esse trajetório toda em segundos, em átomos de segundos. Então o processo inteiro a gente diz que é vazio de uma identidade fixa ou permanente. E isso é Shunyata, isso é o vazio que é o pé principal do budismo. Agora você falou uma coisa que eu gostei muito, que é sentar e caminhar. Nas nossas práticas de Zazen, nós temos Zazen e uma coisa que chama Kinhin. Kinhin é oração em movimento, que se chama. E oração em movimento significa que você caminha entre os períodos longos de meditação, nós temos que caminhar. E você falando das suas peregrinações, eu me lembrei quando eu fui ao Butão em outubro de 2015 e nós fomos visitar o que chama Tiger's Nest, o ninho do tigre, né? E a metade do caminho, 1 hora de caminhada, eu fiz montada num cavalo que não tinha rédeas nas minhas mãos. Eram vários cavalos, um atrás do outro, e do meu lado esquerdo tinha um precipício. Então, sem dúvida alguma, eu fiz dessa hora de cavalgada uma oração contínua. Certo. E depois que eu desci do cavalo, eu continuei em oração, porque nas montanhas, no Butão, eles colocam restos mortais, eles fazem, as monjas é que fazem isso, são todos budistas lá, né? Mas do budismo tibetano.
As monjas pegam o resto das cinzas, misturam com terra e fazem pequenas pagodas, assim, uns prédiozinhos bem pequenininhos, talvez de uns 10, 15 centímetros. E os familiares gostam de levar essas cinzas misturadas com terra e colocar em lugares sagrados. E essa montanha, que é chamada o Ninho do Tigre, é um lugar sagrado. Então, toda ela, em qualquer encosta da montanha, qualquer buraquinho da montanha, tinha cinzas. Então, eu fui rezando também o tempo todo. E foi uma peregrinação muito bonita, porque foi inesperado. Eu não sabia o que seria. Eu estava com um grupo de turistas visitando Butão. Os guias conhecem muito budismo. E de repente virou uma peregrinação religiosa, espiritual, que quando eu cheguei numa sala que ficava em cima de onde teria sido a caverna, de um grande mestre que teria ido do Tibete até o Butão, e segundo eles teria vindo montado numa tigresa que voava. E ele ficou nessa caverna durante 3 anos, 3 dias, 3 semanas, 3 meses, aquela coisa do budismo tibetano, né? Sim. E quando eu me sentei em meditação, eu estava com meu queço, com meus hábitos formais, quando eu me sentei nesse local, foi de um bem-estar tão grande que deu a sensação que podia ficar lá para sempre. E que 3 anos era pouco tempo. Foi uma coisa muito bonita. Eu tive algo parecido em Compostela. Diga. Quando eu fui com a Diana há 25 anos atrás. Agora, Monja, só complementando isso, eu queria só trazer uma pergunta e depois os ouvintes vão poder perguntar, até aproveitando isso, né? Toda vez que se fala em budismo, se fala disso, de, por exemplo, as cinzas, de olhar a morte, a impermanência. Tem um lama chamado Surya Das, a senhora conhece? Sim, já vi falar. Escreve muito bem, né? Ele diz assim: nós já perdemos caneta, já perdemos lápis, já perdemos amores, eu já perdi 6 cachorros que faleceram, não tenho mais avós, não tenho meu pai, nós estamos sempre perdendo, né? Tudo. O cabelo preto já não tem, é só branco. E aí tem um paralelo que uma vez o mestre Zen, a mãe dele morreu e ele começa a chorar e o aluno diz: você é o mestre, você está chorando por quê? E o mestre diz: por isso mesmo é que eu sou um mestre, eu sou um humano. E voltando à questão anterior, nós passamos por tantas perdas, mas por que não aprendemos a lidar com elas, né? E a senhora, como mestra Zen, consegue lidar melhor com a perda? O budismo traz para a senhora essa percepção e também de como nós, não praticantes, temos dificuldade com o perder? Você veja que interessante, isso tem a ver com a pergunta que você fez de Sunyata, ou do vazio. O Sutra do Coração da Sabedoria, ele começa dizendo isto, que quando Avalokitesvara Bodhisattva, que é o ser da compaixão ilimitada, pratica a sabedoria perfeita, percebe o vazio dos 5 agregados, e assim se liberta de toda dor e sofrimento. Então, de todo apego e de toda aversão, que vão ser as causas das nossas dores e sofrimentos. Será que nós perdemos alguma coisa? Você veja, a sensação é de que eu perdi. Eu não perdi. As pessoas têm o seu ciclo de vida. E quando eu percebo isso, este é o ciclo de um ser humano, eu até agradeço e me despeço com respeito. É diferente do que dizer eu perdi. Eu estou muito voltado para o meu eu, como se o meu eu pequeno, que o Freud vai chamar de ego, a minha individualidade, fosse mais importante do que a morte de alguém. O que nós fazemos quando alguém morre? Nós encaminhamos. Nós queremos que este ser renasça em planos superiores, que esteja bem, que não se lamente daquilo que ficou para trás, porque se terminou, terminou. E é daqui para frente. E o que vai conosco é o karma que nós produzimos durante a vida. Então, o lamentar-se muito de perder alguma coisa ainda está muito voltado à ideia de um eu separado e à não percepção do que você, sua primeira pergunta de Sunyata, do vazio dos 5 agregados, que não há nada fixo nem nada permanente. Que bom! Eu queria até, então, num próximo programa, que a senhora falasse um pouco sobre a visão do Zen e da senhora, claro, da vida após a morte. Mas acho que hoje a gente poderia trazer outros, que é um assunto que eu lembro que a senhora falou há muito tempo, uma época que eu entrevistei, que as relíquias de Buda tinham passado aqui por São Paulo. A senhora lembra disso? Vieram. E aí nós falamos sobre a vida após a morte, que o Zen, a senhora tem uma visão tão bonita
Mas eu acho que fica isso para os ouvintes, né? Eu provoco um pouco a Monja. É claro que eu leio muito e estou no processo de aprendizado, né? Que esse eu, que é um pouco da avareza, né? A avareza de querer segurar tudo. Exato. Mas parece que cada vez mais, a senhora até no livro com o Leandro Carnal, esse livro lindíssimo que a senhora lançou agora com ele, trata do assunto, né? Da questão de eu tenho até que me segurar as minhas crenças. Então eu posso criticar as pessoas por comportamentos alimentares, políticos, futebolísticos, porque eu tenho a verdade. Nem isso eu quero soltar às vezes, né? Mas eu não quero atrapalhá-los. Não, como assim? Eu sei que está cheio de perguntas. Temos ouvintes ligados, mandando corações e mãozinhas. Boa noite a todos que compartilham esse mês de maio conosco, os 5 anos de Momento Zen aqui na Rádio Mundial. Boa noite a todos. A Rosa pede uma bênção para o filho que faz aniversário hoje, só que ela esqueceu de dizer o nome do filho. Meus parabéns, Rosa, seu filho, no seu aniversário hoje, dia 14 de maio. Agora, essa aqui eu vou precisar que a senhora leia, Roshi, porque a Aoki, ou Aoki, não sei, está nos acompanhando desde Tóquio. E ela manda essa mensagem aqui, que eu não vou saber pronunciar. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu quer dizer bom dia. Sensei, yoroshiku onegai itashimasu. Onegai shimasu, por favor. Agradeço com todo respeito, Sensei, estou ouvindo agora direto de Tóquio. Aoki, Joana Aoki. Arigatou gozaimashita, madu yoroshiku onegai itashimasu. Eu falei para ela, muito obrigada. Ainda vamos continuar com o nosso relacionamento. Que seja um dia muito agradável em Tóquio. Vocês que estão exatamente a 12 horas na nossa frente. Em Tóquio agora são 7 horas e 42 minutos da manhã. Estão no futuro? Nós um dia chegaremos até lá. Muito bom. A senhora sabe que eu li uma notícia hoje de Tóquio, interessante, que os ônibus entraram em greve. E os motoristas, o sindicato, enfim, eles fizeram a greve, mas eles pegam os passageiros, só não recebem. O dinheiro, a greve, porque a greve é para prejuízo financeiro. Os patrões, não para fazer mal para a população. Que interessante. Tão linda, tão linda. Que interessante, olha, aí fica uma sugestão para vocês que trabalham nos nossos meios de transporte, quando fizerem greve, apenas trabalhem de graça, quer dizer, não cobrem ingressos nem de metrô, nem de ônibus, nem de trem. E aí eu acho que logo, logo eles vão resolver pagar vocês um pouquinho mais. É uma boa sugestão. Né? A caruna, né? A compaixão. A compaixão, cuidar dos outros. Vocês falavam de monges e meditações. A Camila, semana passada, perguntou se quando ela vai meditar, se ela deve tentar parar os pensamentos e esvaziar a mente, aquela coisa toda, ou se não tem problema começar a pensar nas coisas. Não, meditação não é pensar. Mas também na hora que você disser para a sua mente, ela é tão bonitinha e tão nervosinha, na hora que você falar fique quieta, ela não vai ficar quieta. É a famosa história que um personagem foi perguntar para o monge, como é que eu medito? Ele disse assim, não pense em macacos. E ele, desesperado, voltou 5 minutos depois e dizendo, eu só penso em macaco. Então, se você disser não pense, você vai perceber todos os pensamentos. Pensamentos existem, mas existem pausas entre os pensamentos, como existem pausas nas nossas falas. Então, você começa a observar mais as pausas do que as falas, mais os momentos de silêncio do que os momentos da sua conversa interior. Mas não é preciso esvaziar a mente, porque nós ficamos falando desde o começo do programa sobre sunyata, que é o vazio. A sua mente é sunyata, ela é vazia desde o princípio, porque não há nada fixo nem nada permanente. Então, você observar esse fluir do pensar e do não pensar é diferente do que você ficar parada pensando. Aliás, é uma coisa que hoje raramente fazemos. Você ficar quietinha no lugar e dizer, agora eu vou pensar. A gente pensa no carro, no trânsito, na rua, caminhando, falando com as pessoas. Mas imagine você tirar alguns momentos por dia para pensar. Não é meditar. Meditar é uma coisa, pensar é outra. No meditar existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar ou não pensar. É isto. A Camila gostaria de saber, é outra Camila, não é a mesma que acabou de fazer essa pergunta. Ela, na semana passada, ela gostaria de saber sobre o amor próprio, como saber se estamos sendo individualistas. Já a Julie,
agora há pouco, disse que ela tem uma tendência muito dela a ajudar pessoas, coisa dela. Ela leu no Zen sobre o Dana Paramita e ela disse, mas tem pessoas que não estão preparadas para receber ajuda, deve-se simplesmente deixá-las. Peraí, calma, vamos com calma. São duas coisas bem diferentes, né? Uma vai falar da individualidade, que a gente pode dizer que é uma coisa diferente da singularidade. Então, ontem até teve uma pessoa, eu não sei, lembro o nome dele, uma pessoa muito interessante no Café Filosófico. Na televisão eu estava assistindo e ele falava a importância de percebermos a diferença de não tornar as pessoas individualistas, eu primeiro, o que eu acho, o que eu quero, para aquela pessoa que é singular, porque você é único no mundo, mas ao mesmo tempo você está em interconexão a tudo e a todos. Então, quando aquilo que você faz, fala e pensa é resultado de inúmeras causas e condições e você está produzindo causas e condições com o seu momento, com a sua vida, com a sua presença. Então, você tem que equilibrar isso de certa forma, né? A questão de ajudar a Dana Paramita, Dana quer dizer fazer doação. A doação pode ser de você apenas ouvir alguém. A doação pode ser de você apagar a luz de uma sala quando você sai. A doação pode ser de você fazer uma esmola para alguém ou de você doar um pouco do seu tempo para alguém. Não precisa ser só de coisas materiais. Então, agora não adianta a famosa história, não se dá pérolas a bichinhos que não sabem aproveitar pérolas, né? Que não tem sentido para eles. O que você tem a dar, mas tem que ter um mínimo de sabedoria e compaixão, né? Por isso que o budismo é muito baseado nesses dois fatores. Tem que ser a sabedoria, que é uma compreensão clara da realidade, da necessidade de cada um, e a compaixão, que é como que eu faço, que ação eu faço que seja adequada. Não adianta você forçar alguém a querer aceitar a sua doação. É como se você pegasse uma florzinha e quisesse abrir. Eu vou pegar as pétalas dela, vai gostar tanto de desabrochar antes da hora, né? Eu vou ficar puxando, eu estrago, eu posso matar a planta. É a mesma coisa a pessoa que você acha, eu estou ajudando. Se tiver essa ideia de eu estou ajudando, pode ir parando, porque não é por aí. Não é você que ajuda. Você tem que ser apenas um elemento de transformação. Se tiver a ideia de um eu, que é melhor que o outro, que é superior do outro, e que está ajudando o outro, que é menos que você acabou de sair do que no budismo se chama de compaixão. A compaixão não tem um eu, pelo contrário, tem a identificação. Identifica-se com outro ser humano semelhante a você e imediatamente surge a ação do cuidado. É importante isso, o cuidado. Tem um monge de Nova York, ele teve uma vez aqui no Brasil, e ele falava muito sobre isso. Imagine que você está pregando um prego, você segura o prego com a mão esquerda, com a direita o martelo, e sem querer você erra e bate no dedo e dói muito. O que você faz? Você larga o martelo e imediatamente a sua mão segura o dedo que foi machucado. Isso é compaixão. Porque é você com você. E é sempre você com você. Diferente da pessoa pegar o martelo e ficar xingando o martelo, ou xingando a mão, porcaria de mão que bateu na outra, odeio você mão, ou pegar o martelo contra a mão e martelar a direita que errou. E às vezes nós fazemos isso. Alguém nos fere e eu quero ferir de volta, ou eu insulto, ou fico muito bravo, e não percebo que é sempre o eu com o próprio eu. Que tudo que está acontecendo com você na sua vida tem a ver com você e a sua vida. E que o outro é um aspecto de você mesmo, não alguma coisa completamente separada, né? Tem no budismo, não sei se a senhora, se faz parte do Zen, a ideia de que karuna, compaixão sem sabedoria, ela perde tanto sentido, né? E hoje a gente vê muita gente sábia, mas que falta compaixão. Isso mesmo. Agora, amor, já falando dessa questão das perguntas também, eu sei que a senhora tem um mestre. Eu vejo muitas pessoas fazendo perguntas para a senhora. A senhora hoje teria alguma pergunta para fazer para ele? Às vezes vem essa vontade, se ele estivesse aqui. Eu acho que a gente sempre mantém um discurso interior, né? A gente sempre tem os nossos mestres interiores, porque os meus mestres já faleceram. Já faleceram. A única que está viva é a Oya Maroshi, que é a abadesa do meu mosteiro. Os meus outros professores já morreram. Aquele que veio ano passado? Aquele ele é irmão do meu mestre, né? Ele é uma pessoa muito querida, ele vem agora. Foi bom você lembrar. Dia 24, semana que vem, quinta-feira que vem, nós vamos estar com ele
ele no Centro de Convenções Rebouças, que fica ali pertinho do Hospital das Clínicas. E o que vai ser feito? Nós vamos, primeiro vai ter um momento de butô, de uma dança japonesa muito clássica, e depois nós vamos conversar, eu e ele. Ele tem um texto que ele quer falar sobre qual é o significado do círculo perfeito, que é muito usado isso no Zen budismo, né? E ele vai falar, ele me mandou o texto em inglês, eu traduzi para o português, ele vai falar um pouco em japonês. Então vai ser um encontro interessante. E é aberto para todos ou só para os iniciados? Não, é aberto, mas tem que comprar ingressos por um lugar que chama Simpla, SYMPLA, Simpla. E eu vou chegar um pouco mais cedo, porque às vezes as pessoas querem autógrafos, compraram meus livros, eu vou chegar às 7 horas para poder atender as pessoas antes do evento e não depois, como geralmente eu faço, porque eu vou precisar levá-lo depois para o hotel e não vou poder ficar muito tempo no espaço depois. Tá, mas se a senhora quiser, eu levo. Sim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se você eu puder, vou estar em venha. Brasília, mas eu vou dar tempo de eu vir assistir. Se puder, e isso venha. é muito bonito na senhora, com esse outro mestre, porque a senhora sempre fala do Gaiarsa, né? Essa semana o Gasparetto faleceu. Ah, é? Não sei se a senhora conheceu. Não sei. Que foi uma pessoa, foi um dos meus professores, né? Que me trouxe aqui para a rádio, que foi um dos fundadores da rádio. E eu sempre falo do Garcia, e todo livro que a senhora escreve, a senhora fala dele, e isso me faz eu respeitar mais ainda a senhora. Eu acho que nós citarmos as pessoas que nos ensinaram. O que o Gasparetto ensinou para você de principal? O Gasparetto, de principal, me ensinou que a espiritualidade poderia ter um pouco de corpo. Porque eu sempre era muito, assim, eu tinha uma coisa um pouco como se fosse um padre, mas muito... rígido. Duro, muito rígido. Ele falou, põe corpo nisso. Ele chamava de Tavinho. Tavinho. Eu tinha muito medo de palco, de dar palestra, horror a isso. Aí eu comecei a observar ele. Então, mas a minha grande gratidão foi por ele ter me trazido aqui para a rádio. Né? Ele não vai. E ele me entrevistou e ele fazia a pergunta e ele respondia, porque ele era muito extrovertido. Ele fazia e respondia. Mas eu tenho muita gratidão pelo Gaiarsa, pela senhora, então nem se fala. Mas quinta-feira eu tô lá porque eu acho muito bonito. Venha. Ele tem um carisma, né? Esse professor ou esse mestre, não sei como eu chamaria. Ele teve uma vida muito difícil. Ele chegou a... foi queimado, ele caiu um dia em cima de uns carvões em brasa e ele perdeu os dedos da mão direita, perdeu todos eles, e da esquerda ele só tem a primeira falange. O corpo dele, a frente do corpo dele, o peito e as pernas são muito queimadas, e as costas dele foi de onde ele tirou pedaços de carne, né, para fazer enxertos na frente. Então ele sofreu muito, 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 muito. E eu acho que o sofrimento às vezes nos faz entrar no outro nível de compreensão da realidade, né? Às vezes, quando a gente falou de morte, que agora também é fazer enterros com ele, quando ele já tinha se recuperado, e as pessoas estavam se lastimando muito de terem perdido alguém, porque essa sensação de eu perdi muito no seu eu, ele às vezes abria o kimono e mostrava a perna dele toda queimada e dizia, vocês querem saber o que é dor? Que bonito. Não é? Eu gosto de mestre assim duro. Eu sei que a senhora também curte ele discípulos. Ele fez coisas muito boas. Então vai ser um prazer estar com ele aqui de novo. Nossa, para mim também. E a gente tem um amigo, colega, que foi meu primeiro discípulo aqui no Brasil, o primeiro monge que eu formei, que chama Enjo Starrell. Ele tem um templo em Pedra Bela. E ele também fez agora a sala da comunidade. Foi toda feita de terra, que as pessoas vêm com pau a pique, né? E ela vai ser inaugurada. Então ele vai aproveitar, porque ele se tornou discípulo desse mestre, do Kuroda Roshi. Perto de Bragança Paulista. Ah, é São Paulo mesmo. É São Paulo, ele tem um templo bonito lá. Dia 26 vai ser a inauguração. Temos coisas boas acontecendo esse mês. Eu acho que é celebrando os nossos 5 anos, né? Que bom, né? Verdade. Estamos há 5 anos. Manifestações de congratulações ao seu trabalho aqui pelo Facebook Live. E o Soares pede bênção a partir de Portugal, está em Portugal. E Daniela pede bênção para a mãe doente, Maria Clara. Então, que estejam abençoados. Talvez eu vá para Portugal em outubro, estamos organizando isto. E eu vejo vocês na semana que vem. Vocês me veem e nós estamos em contato sempre, neste momento zen. Nossa prática.
benéficas se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Puji Soaka.